Olá, estamos começando o primeiro episódio da série Sono e Saúde, uma série em que você vai ficar sabendo tudo sobre sono, como dormir melhor, como evitar os problemas decorrentes da falta de um sono adequado. Eu sou o Sérgio Brandão, jornalista de ciências, e estou aqui no estúdio com a doutora Andréa Bacelar, que é médica, neurologista, especialista em medicina do sono e uma referência internacional nesse tema. E também é membro da diretoria da Associação Brasileira de Sono. Está animada com a nossa estreia, André? Nossa, Sérgio, muito feliz de estar aqui, muito feliz da gente ter realizado, né, esse projeto, e acho que muitas pessoas vão se beneficiar com essas gravações, né, esse áudio, esse vídeo tão bem montados, né, essa equipe maravilhosa que está aqui com a gente hoje. E acho que você vai aprender muito sobre sono e se identificar com algum problema, algum deslize, algum transtorno que a gente possa corrigir, melhorar antes até de procurar ajuda. Bom, ao longo dessa série nós vamos abordar todas as questões relacionadas ao sono e à má qualidade do sono, como as pessoas podem melhorar. Mas hoje, para começar, nós vamos entender melhor o que é o sono normal, né? Todo mundo sabe o que é dormir, mas o que é o sono do ponto de vista da fisiologia? Por que a gente precisa dormir? Então, o sono é um comportamento fisiológico, como você falou, quer dizer, normal, em que a gente tem uma alteração do nível de consciência. Então, a posição é deitado, de olhos fechados, relaxado, quiescente. Na fase escura das 24 horas, a espécie humana dorme no escuro, e a gente tem uma atenuação dos órgãos dos sentidos. Então a gente escuta menos, enxerga menos, sente menos, os nossos órgãos dos sentidos estão funcionando de uma maneira atenuada normalmente durante o sono. É até o que nos diferencia do coma, em que a gente não acorda quando deveria acordar. Isso é fundamental, é reversível, porém é involuntário. A gente não pode dizer, eu não quero dormir, eu vou passar uma semana sem dormir. A gente vai ter consequências disso e em algum momento, involuntariamente, o cérebro vai tentar se proteger e colocar para dormir. Apaga. Em situações inadequadas, muitas vezes, no trânsito, né, em situações que você coloca você ou terceiros em risco. Agora, você colocou que o sono normal é quando anoitece, né? E como é que isso é ao longo da evolução? A gente criou esse hábito de dormir, né, quando fica de noite. A gente tem dois processos que explicam o porquê que a gente vai dormir à noite. Eu tenho até uma ilustração que eu vou colocar aqui na tela. Então, veja bem, a gente tem o chamado processo C, que é o processo circadiano, em que o sol nasce, é claro, é vigília e a gente está acordado. Vai chegando ali, 20, 21 horas, escureceu, ali está a lua representando, e a gente começa a produzir esse hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que só é produzido na fase escura das 24 horas. Aqui na retina a gente tem um marca-passo que define é noite ou é dia, e aí a gente começa a produzir. E o segundo processo que explica por que a gente dorme à noite é o processo S, que é esse aqui, que começa zerado de manhã e a gente vai acumulando vigília, a gente vai acumulando tempo acordado. Chega um certo momento que a gente está cheio de uma proteína chamada adenosina, que a gente acumulou, a gente gastou energia, aquele ATP que a gente aprendeu em algum momento da vida, a gente vai gastando ATP, acumulando adenosina, e chega um momento que estou cansado, estou exausto, estou com sono, preciso dormir. Então isso fisiologicamente acontece a cada 24 horas. A isso se dá o nome de ritmo circadiano, há cerca de 24 horas. Bom, e quando esse ritmo se altera por algum motivo, a pessoa não consegue dormir, que começam a ter os problemas, não é isso? Exatamente. A gente hoje, qual é o maior problema que a gente tem? O sono insuficiente, voluntário. A gente define, não quero dormir, não posso dormir, não preciso dormir. Quantas pessoas me procuram e dizem, doutor, eu quero dormir só 4 horas, tá bom? A gente ainda não tem essa seleção natural que faça com que a gente consiga concentrar as funções do sono e resolvê-las em 4 horas apenas. Na sua experiência como médica, especialista em sono,
Como é que está o sono dos brasileiros, aí, especialmente depois da pandemia, né, que as pessoas mudaram muito seus hábitos de vida? Eu também tenho essa ilustração porque é muito importante. A gente fez uma pesquisa agora, durante a pandemia, voluntária, com preenchimento digital de um questionário. Mais de 6.000 pessoas preencheram e olha o que a gente viu. A maioria dos brasileiros que já dormia mal está dormindo 1 hora a menos. Dificuldade de pegar no sono, de manter o sono, dobrou de 27% para quase 60%. Insatisfação quanto à duração e qualidade do sono, de 44% para 72%. E pasme, mais de 84% dos entrevistados apresentaram problemas relacionados à saúde mental. Sem falar da síndrome de burnout, que é aquela síndrome do esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho, que muitos profissionais de saúde se incluem, né, nesse momento do fronte da pandemia, que saltou de 27% para 40%. Então a gente está falando, Sérgio, de uma outra pandemia, que são os transtornos do sono com saúde mental comprometida agora nesse pós-Covid. Em relação a faixas etárias, como é que o sono afeta desde bebês até pessoas idosas? Como é que você diagnostica problemas decorrentes dessa falta de sono normal? É muito interessante porque quando a gente vai estudando a medicina do sono, a gente vê que existem transtornos específicos do bebê, específicos do idoso, alguns que passam por todas as faixas etárias, outros que são mais prevalentes no gênero feminino, outros no gênero masculino. Então acho que a gente vai, no decorrer da nossa conversa, falar sobre todas essas questões. Nos programas a gente vai abordar todos esses problemas relacionados a problema de sono da adolescência, por exemplo, da saúde do sono da mulher, dos idosos, enfim, vamos ver tudo isso. E tem uma pergunta que todo mundo costuma fazer, ou se fazer, assim, quantas horas de sono é normal? Quantas horas eu preciso dormir? Isso nós vamos ver no segundo bloco daqui a pouquinho. Vamos lá, então? Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta no segundo bloco do primeiro programa da série Sono e Saúde, aqui com a doutora Andréa Bacelar, especialista em medicina do sono. Andréa, quantas horas de sono uma pessoa precisa dormir? A minha necessidade é diferente da sua, por exemplo? Sim, isso é individual, mas isso respeita um pouco a ontogênese, a progressão da nossa idade. O bebê precisa de muito mais horas do que um idoso. A Sleep Foundation tem uma ilustração que eu queria mostrar para vocês, que ela mostra, por exemplo, que um bebê precisa lá de 14 a 17 horas, sempre com uma margem para mais ou para menos, quer dizer, mostrando que não é engessado. Bebê precisa dormir tantas horas. Se a gente chega ali num adulto, olha, teenager ou adolescente, 8 a 10 horas, alguns 11, outros 7. Mas entendendo que, imagine, um adolescente precisa de 10 horas de sono e não de 7 horas de sono, por exemplo. Um adulto, que a maioria, 7 a 9 horas, um idoso 7 a 8 horas, podendo precisar de 5 a 6 horas. Então, com a idade, a gente tem uma maturação já do sistema nervoso central, algumas das funções já foram contempladas, resolvidas, adaptadas, a gente vai precisando de menos horas de sono, porque aquelas funções já foram resolvidas, né? A gente nasce e o nosso sistema nervoso central não está formado. Então o bebê precisa dessas horas todas para crescer, para desenvolver, para amadurecer. Por isso essa quantidade de horas. Agora, tem pessoas que dizem que com 4 horas de sono não precisam dormir mais. Eu tenho alguns artistas aí famosos que dizem que preciso só de 4 horas. Isso é normal? Existe 2 extremos da curva. Dormidor curto e dormidor longo. Que hoje não se define como transtorno. Se eu defino, eu durmo 5 horas, acordo espontaneamente, estou satisfeito fisicamente e mentalmente para viver aquele dia, ok, esse é o meu tempo total de sono. Como é que a gente pode saber o nosso?
que a gente deve dormir, principalmente férias, que eu não estou privado de sono, porque aí eu não tenho uma compensação, né, uma necessidade maior de sono, para definir, nossa, eu dormindo 8 horas de sono, eu fico muito bem. Ok, esse é o seu tempo. Outras pessoas, não, olha, eu preciso de 9. Com 9 eu fico ok. Então, esse é o seu tempo de sono. E uma outra questão importante, Sérgio, não é só a quantidade, é sim o horário. A isso nós chamamos de cronotipo. Então, essa preferência está no gene. Então, a gente nasce com essa preferência. Novamente, a grande maioria é o intermediário, ou seja, eu durmo 10, 11 horas da noite, fase escura, e acordo 6, 7 horas da manhã. A maioria dos adultos é intermediário. Existem os matutinos extremos, os vespertinos extremos. Isso é genético. Isso é genético. Então, você pode ter uma variação ao longo da vida, sim. O adolescente acaba tendo um atraso da fase de sono, querendo dormir mais tarde, acordar mais tarde. O idoso acaba tendo um avanço de fase, quer dizer, ele dormia lá meia-noite, passa a dormir 10 horas da noite. Essas variações podem acontecer ao longo da vida. Mas a grande maioria está no gene. E se você, de repente, é um vespertino, mas a sua profissão é ser professor primário e tem que estar às 7 batendo ponto na escola, você vai ter que se adequar a uma nova realidade de horário que não é a sua. Essa disciplina vai ter que ser muito grande. Bom, você falou em compensação. É normal, se você passou uma noite, foi dormir tarde, você dormir até mais tarde, ou dormir depois do almoço, como muitas pessoas gostam de fazer aquela siesta, né? O que você diria de dormir fora do horário noturno? Primeiro, sono perdido é sono perdido, né? A gente não pode pegar e calcular assim. Eu preciso de 7 horas de sono, vezes 7 dias na semana, 50 horas. Eu vou dormir 5, e aí no final de semana 10, ok, deu 50. Não é assim, não é assim, porque a gente precisa desse ritmo. Aquela história do sol nascer e o sol se pôr. Então a gente precisa desse ritmo e as compensações, o que a gente produz de hormônio, o que a gente excreta, do que a gente vai produzindo de lixo no cérebro, lixo no corpo, o rim filtrando, o intestino funcionando, a gente vai eliminando, excretando. Se de repente a gente não dorme adequadamente, eu não eliminei, eu deixei depositado no meu sistema nervoso central estruturas que eu tinha que eliminar naquela noite. E a gente vai acumulando isso não é bom. O que acontece, sim, por exemplo, se eu passo uma noite em claro, para que eu fique equilibrado normalmente, hormonalmente, etc., eu preciso de outras 3 noites bem dormidas para dizer, ok, já estou bem, já estou equilibrado. Mas não vai compensar durante o dia. Mas não vai compensar. E também dormir durante o dia, quer dizer, pessoas que dormem de dia e trabalham à noite, mesmo que sejam 8 horas de sono, não é igual às 8 horas de sono da fase escura. Nós somos seres que dormimos no escuro. Bom, todas as informações que nós estamos passando hoje, vamos passar nos próximos programas, vão ser muito úteis para você saber a importância do sono e como se proteger do sono mal dormido, né? Daquelas noites mal dormidas. Mas quando que uma pessoa precisa procurar ajuda médica para realmente resolver um problema que está lhe prejudicando? É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho no terceiro bloco do programa. Até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco de hoje do programa Sono e Saúde. Essa série onde você vai saber tudo o que você precisa saber para dormir melhor. Andréa, tem pessoas que às vezes meio que no desespero vão na farmácia tendo que comprar um medicamento. Aí, um medicamento para eu dormir, que eu não estou conseguindo dormir direito. Quando que é preciso buscar ajuda médica e por que não é aconselhável a pessoa se automedicar? Olha, essa é uma pergunta chave, porque infelizmente, quando as pessoas buscam ajuda médica, elas já chegam medicadas, elas já chegam às vezes automedicadas e com remédios, às vezes tarja preta, que ela pegou do marido, do vizinho, do tio, do avô, porque todo mundo de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Então todo mundo quer ajudar, até no intuito de ajudar, porque nessa pandemia, por exemplo, o acesso
ao médico ficou muito difícil, né? As pessoas, até o acesso à telemedicina também ficou difícil. E as pessoas com estresse excessivo, a gente viu os dados da pandemia, um agravamento da saúde mental. Chega à noite eu não consigo dormir, de dia eu tenho que trabalhar online, eu tenho que ajudar o meu filho que também está na escola online, meu emprego está perigando. Então as emoções estão muito à flor da pele. E aí o que as pessoas fizeram? Primeiro foram à farmácia comprar a venda livre, né? Aquelas medicações de venda livre. Os efeitos colaterais de remédios de venda livre que dão sono, remédio para vômito, remédio para alergia, as pessoas começaram a utilizar esses remédios. O álcool, porque é um depressor do sistema nervoso central, então acaba ajudando no sono, então pessoas abusando. Aumentou muito o problema de alcoolismo durante a pandemia. Aumentou muito o problema de alcoolismo. E essa medicação, às vezes, controlada. Então, quando é que você tem que buscar ajuda? Quando a gente primeiro faz essa grande pergunta: será que o sono é ruim, ou a quantidade de sono ruim é o motivo pelo qual, durante o dia, eu estou cansado, sonolento, não me concentrando, sem memória, ficando doente, gripado, com a minha imunidade baixa, ganhando peso, com dificuldade de fazer atividade física? Quer dizer, será que essas coisas estão acontecendo? As pessoas não fazem essa associação, não acham que é o sono. É qualquer coisa menos o sono. Então, se isso está acontecendo, se eu tento até me controlar, não, eu vou tentar dormir melhor, eu vou tentar comer melhor, eu vou tentar me concentrar melhor para estudar e aprender, e eu não tenho essa resposta, e fisicamente eu não estou bem, cognitivamente, mentalmente eu não estou bem, busque ajuda. Quem procurar, às vezes o especialista em medicina do sono, ainda somos poucos, já somos muito mais do que éramos, mas ainda somos poucos. Mas o neurologista, o psiquiatra, às vezes o otorrino, eu estou com problema de respiratório durante a noite, o clínico geral, a mulher vai ao ginecologista fazer o seu preventivo anual. Talvez a ginecologista troque uma ideia: olha, eu não estou dormindo bem, eu estou cansada, De maneira geral, os clínicos, os médicos, de uma maneira geral, estão bem informados sobre essa problemática do sono, quanto os neurologistas como você, por exemplo? Infelizmente não, né? A gente tenta informar muito nos congressos. Hoje, nos congressos de especialidades, o médico do sono está sendo convidado para palestrar ali, para informar. Você não precisa ser especialista em medicina do sono, mas você precisa saber o caminho das pedras ou efetivamente indicar. Né? Às vezes colegas me ligam: o que eu faço aqui? Posso conduzir, ou ele precisa efetivamente de uma ferramenta, fazer um estudo do sono e com isso fazer um diagnóstico mais aprofundado? Então eu acho que aí passa pelo bom senso até da área médica, dos profissionais da área de saúde, para entenderem. Mas o indivíduo não pode se acostumar a dormir mal, a dormir pouco. É isso aí, não tem jeito. E muito menos se automedicar, né? Porque esse é um problema que pode agravar, inclusive. Muito. Aí a gente tem dois problemas: o desmame da medicação controlada, que ele já tem dependência, e o tratamento objetivamente do problema base. Bom, como eu disse mais cedo, nós vamos abordar toda essa problemática do sono nos próximos episódios da série Sono e Saúde, mas nós temos uma surpresa para você hoje, que vai começar, e nós vamos ter sempre no terceiro bloco dos programas, que é a dica da doutora Andréa. Então vamos agora ao nosso quadro Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. Bom, a dica de hoje é uma dica que parece simples aparentemente, mas que a gente não faz, que é a regularidade no horário de deitar e a regularidade no horário de levantar.
o nosso corpo precisa de regra, de rotina. Então, se a gente tem essa regularidade e preferencialmente no nosso cronotipo, né, aquilo que eu expliquei anteriormente, que é a nossa preferência de horário de dormir, necessariamente a gente vai ter espontaneamente sono. Essa entrega ao sono vai acontecer se você respeitar esse horário. E o nosso corpo não sabe se é sábado, se é domingo ou se é terça. Ele entende que o sol está nascendo e que o sol está se pondo. Então, que se a gente puder respeitar esse horário de despertar também aos finais de semana, se você desperta muito cedo durante a semana, estenda no máximo 1 hora no final de semana do despertar. Porque senão, se você acorda meio-dia no domingo, tem que dormir às 11, aquele fator S que eu expliquei para vocês, ou seja, tempo acordado, não aconteceu. Então você não vai ter aquela vontade de dormir, porque você só tem 11 horas, 12 horas acordado e não 16 horas, esse acúmulo de vigília para ter aquela pressão para dormir. Então a dica de hoje é regularidade no horário de deitar e regularidade no horário de levantar. Bom, então esta foi a primeira dica do quadro Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. E fique ligado porque, aliás, você pode ter mais informações entrando no Instagram da doutora Andréa, que é @AndreaBacelar, com L só, né? E ali você vai poder se direcionar até para podcast, que ela já gravou podcast de áudio sobre todos os temas relacionados ao sono normal, aos problemas do sono. E junto com a nossa série aqui, que você vai poder acompanhar nos próximos episódios, você vai realmente ficar sabendo muito sobre o sono, inclusive como ajudar os amigos que estão sofrendo desse problema às vezes, de dormir mal ou inadequadamente. Andréa, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o nosso sonho de realizar essa série está se materializando finalmente, né? Depois de tantas tentativas da gente pensar e como que ia fazer, mas acho que começamos bem. Espero que vocês tenham gostado, né? E então, até o próximo episódio da série Sono e Saúde.